Chegamos agora ao 14º dia, vamos ler o capítulo 3 de Êxodo. Vai falar sobre Deus falar com Moisés, olha que lindo. Versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado do Egito o povo, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: Eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual o nome dele. E então, o que lhes direi? Então Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou e enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os irmãos de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me apareceu dizendo: Em verdade eu vos tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para uma terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os seus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Capítulo 4 de Êxodo. Deus concede poderes a Moisés. Versículo 1 vai dizer: Moisés respondeu: Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: O Senhor não apareceu a você.
Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então disse o Senhor: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: ponham agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditam em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditam na evidência do segundo sinal. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois de que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e, ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Moisés volta para o Egito. Versículo 18. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus na sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é o meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu povo ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais havia enviado e todos os sinais que ele havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Vamos para o capítulo 5 de Êxodo, que vai falar sobre Moisés e Arão
e o encontro deles com Faraó. Versículo 1 diz: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? E agora Faraó vai afligir os israelitas, versículo 6. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não forneçam mais palha ao povo, para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então os ceifeiros do povo e os seus capatazes foram e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução do trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionaram, dizendo: Terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os ceifeiros de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: Por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Agora os israelitas vão se queixar a Moisés e Arão a partir do versículo 15. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: Por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: Vocês estão desocupados e por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho, vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: Não haverá redução da quantidade de tijolos da tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estava à espera deles, e lhes disseram: Que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. E aí Moisés se queixa a Deus. Versículo 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o povo. Capítulo 6 de Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. E aí Deus vai prometer livrar o seu povo, versículo 2. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança.
Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Vai e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel e saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Agora vai falar sobre as genealogias de Moisés e de Arão, versículo 14. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carme. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as filhas de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni, Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Amrão, Issar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Mazu. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Amrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Azar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citre. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assi, Elcana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas segundo as suas famílias. São estes os filhos de Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirem os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. E aí Moisés fala novamente a Faraó a partir do versículo 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir?